De começar a nossa entrevista, já dando um detalhe, não é a primeira pessoa, a gente entrevistou uma série de pessoas do direito achado na rua, uma série de pesquisadores. A questão da moradia é uma questão central. Foi daí que iniciou essa linha de pesquisa, esse recorte que observa como que a convivência do cidadão, a dinâmica do cidadão na organização social, ela gera a formulação de direitos que chegam até a uma condição do direito positivo, de ser reconhecido e adotado, né? Essa linha de pesquisa tem na moradia uma questão muito central e teve uma presença desde a Constituinte, há 30 anos atrás. Então, eu agora, com a sua presença, entendo como é esse evoluir dessa questão, porque a moradia continua sendo objeto de pesquisa do direito achado na rua. E a primeira sensação que me dava era, essa é uma situação que está estagnada, essa é uma política de Estado que até hoje ela tem uma aparência muito personalizada de quem governa, ela tem um apelo muito grande nas eleições. O que acontece com a reivindicação da moradia, que o cidadão não consegue ter a noção de que aquilo é uma política de Estado. Mas a história é um pouco diferente disso e a gente vê pela sua pesquisa, né? Sim, eu queria agradecer o convite, agradecer ao professor José Geraldo pela indicação de estar aqui. A moradia e o direito achado na rua, eles andam juntos, né? Porque o direito se constrói na rua. E no nosso caso, essa dimensão ela não é só apenas na dimensão simbólica. No nosso caso, o direito se constrói literalmente na rua. Porque é na rua, é na construção do beco, da casa, da viela, que os moradores vão autoconstruindo esse direito. E aí isso justifica até uma pessoa do direito fazer mestrado e doutorado em arquitetura, porque a princípio parece um pouco estranho, né? Como é que acontece esse cruzamento de interesses, de conhecimento e como é que isso se manifesta na sua pesquisa, né? Tanto o mestrado como o doutorado, ele foi feito na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFBA e a ideia era justamente compreender essas relações que são travadas nos territórios populares à luz do direito e da arquitetura. Então, a proposta era reconhecer, conhecer, era um pouco o que a gente diz assim, compreender esse território não como um espaço desordenado, irregular e formal, mas ter uma atenção maior, era compreender o que é que está sendo construído e ordenado à luz daquela aparente desordem. Então, o direito só não dava conta disso. Eu fui buscar na arquitetura algumas ferramentas para essa compreensão. E conta mais um pouco para a gente como, o que você viu a partir da observação, o que a pesquisa trouxe, né, de entendimento? O que fica mais latente e dialoga bastante com o direito achado na rua é que o Estado não é o único produtor do direito. O direito é fruto de relações sociais. E isso ficou bastante evidenciado porque na medida que as relações sociais elas são travadas no processo de construção de uma moradia, é preciso se fazer pactos, é preciso que fazer combinações para que aquele território ele possa ser gestado pelos moradores. Então a gente tem um território, que é o território de Saramandaia, no qual eu fiz a pesquisa, mas não é uma realidade só daquele espaço. Ali é uma realidade de vários territórios populares brasileiros, no qual a gente tem um acesso assimétrico de acesso à cidade. Então, as pessoas, elas não só têm um acesso assimétrico de acesso à cidade, mas um acesso assimétrico de acesso à urbanização e acesso à justiça. Ou seja, políticas e serviços públicos, né? Políticas e serviços públicos. Então, elas não têm este acesso. Então, elas precisam construir o seu próprio acesso. Elas precisam construir a sua própria cidade. E elas vão fazer isso através de um processo de autoconstrução das suas casas, que a gente tem dados que demonstram que a própria indústria do cimento traz um dado que a cada 3 sacos de cimento, apenas um é comprado pelas indústrias, então 2 estão sendo comprados justamente por quem constrói, presume a cidade, e aí com isso elas não podem fazer isso sem ter uma pactuação, aonde vai ser localizada uma rua, aonde vai ser localizado um equipamento
público, aonde vai ser localizada uma praça. Então, elas vão ter que construir esses direitos, elas vão ter que fazer uma pactuação disso. Então, é essa observação que é possível ver em campo. Na medida que uma família cresce, se reproduz, se separa, se constrói uma laje. A laje materializa um pouco isso, que é a possibilidade de você ter que repactuar, porque você está fazendo um novo andar. Então, você vai ter que repactuar com o vizinho. E a própria forma como a laje é construída, ela passa por um processo de mutirão. O mutirão nada mais é do que 15, 20, 30 pessoas em um dia de domingo, construindo coletivamente um espaço e legitimando tacitamente aquele espaço de uma construção coletiva. É uma ação coletiva de sujeitos sobre a cidade. Você já está validando aquela ação ali, aquela construção, né? Aquele estabelecimento ali. Mas e o que acontece à medida que o Estado não vai se afastando dessa sua função, que seria, através das políticas e dos serviços públicos, ordenar, participar, interferir? A partir do momento em que o Estado vai se afastando, o que acontece com essa cidadania? Como acontece essa construção desse direito e aonde é que uma coisa esbarra na outra, né? Essa construção de cidadania, ela se dá por dois caminhos. Ela se dá nesse caminho de autoconstrução do direito e também de reivindicação dos direitos. Então, a gente tem isso muito claro na Constituição de 88, no qual os moradores que a gente vê autoconstruindo as suas casas e seus direitos, eles também vão reivindicar, através de uma articulação com outros moradores do Brasil, a inscrição de uma política, que é o capítulo da política urbana na Constituição de 88. Então, ele força o Estado a passar por esse reconhecimento. É interessante a gente pensar também que a ação do Estado sobre esses territórios, ela não é igual, ela se diferencia a depender do espaço. Então, o Estado age muito diferente nas áreas de fronteira desses territórios com a cidade dita formal. O Estado é muito mais presente, ele é muito mais presente no sentido de limitar, no sentido de fazer com que essa área não transborde, não ocupe um espaço que não é permitido. Então, há um tensionamento entre o Estado e a comunidade. Em alguns lugares ele é mais omisso, em outros espaços do bairro ele é mais presente, ele é mais repressor. Agora, há 30 anos atrás, quando se falava o conceito de moradia, 4 paredes e um teto. Hoje em dia, junto com o conceito de moradia, outras questões estão sendo incorporadas, como a gente viu, inclusive, em 2013, um movimento muito forte, a questão da mobilidade urbana, né? Evoluiu nesses 30 anos, é isso mesmo? É essa impressão? Isso é o fato? Que ao reivindicar moradia, essa reivindicação está mais amadurecida, mais elaborada? É a ideia de que o direito, a possibilidade de construir direitos, ela é infindável. Por isso que a própria Constituição dá esta possibilidade do cidadão sempre criar e recriar direitos. Então, a gente pode dizer que o direito à moradia, ele vai ampliando o seu conceito. Então, ele não é o direito a um teto, ele vai passar por um direito aos serviços públicos, ao saneamento, ao transporte, a morar numa centralidade, a uma creche. E não só essa dimensão dos serviços públicos, isso vai passar por uma questão do direito à cidade. E o direito à cidade é o direito, sobretudo, de alargar a democracia na cidade e de participar das decisões políticas na cidade. Então, se uma cidade tem um plano diretor, o cidadão, ele quer participar, ele quer definir se aquele empreendimento que vai ser construído ao lado do seu território, como ele vai pactuar. Então, na verdade, eu compreendo que toda essa dimensão do direito à cidade, ela passa, sobretudo, por um processo de alargamento de direitos que necessariamente perpassa pelo alargamento da democracia no país. E automaticamente perpassa pela questão das políticas públicas e dos serviços prestados. Até que ponto esse movimento, a maturação, o desenvolvimento desse movimento de direito, de exercício de cidadania, pode fomentar a questão do controle social
da interferência na execução e na administração de políticas públicas? A gente pode perceber que uma grande questão que está hoje e que já passa por um processo de judicialização é a reivindicação do cidadão estar participando. Então, diversas políticas públicas, toda política pública para a cidade, ela precisa passar com a participação social. E quando ela não faz, o cidadão pode anular os planos e projetos que não contem com a participação social. Então, é fundamental essa participação. Ela não é mais uma benesse do poder público, ela é condição de validade de qualquer política pública na cidade, é a participação do cidadão.